Ana Carolina, sou psicóloga, neurocientista e professora da Universidade Federal do Tocantins. E estamos aqui para mais um vídeo. Depois de algum tempo eu tinha sumido, mas voltei. Espero fazer mais vídeos agora com uma certa regularidade. E o vídeo de hoje é sobre pesquisa bibliográfica. É algo que eu já tinha prometido há algum tempo e finalmente eu consegui organizar. É sobre o tema tabagismo. Então dá uma sequência para aqueles últimos vídeos que eu fiz aqui no canal, e também vai ter mais vídeos sobre tratamento do tabagismo que eu tô preparando ainda. Então já vai aqui um spoiler, porque eu tinha prometido que ia avaliar os aplicativos, as ferramentas para tratamento do tabagismo que estão disponíveis online, aplicativos de celular e coisas do gênero. E de fato eu fui pesquisar, eu fui avaliar e vi que vai ser um trabalho muito mais complexo do que eu tinha previsto, porque existem muitos aplicativos e todos os que eu avaliei até o momento tem grandes problemas e tem muito pouca evidência científica de eficácia, especialmente os que têm disponíveis aqui no Brasil em língua portuguesa. Então eu vou fazer um vídeo sobre isso, mas demorou um pouquinho mais do que eu esperava, então quem veio esperando me desculpa. E eu vou dar sequência nesses vídeos, que são vídeos principalmente pensando nos alunos de graduação ou nas pessoas já graduadas que estão fazendo ou que estão fazendo pós-graduação e por alguma razão não aprenderam a fazer boas pesquisas bibliográficas, têm dificuldade de fazer pesquisa e encontrar artigos na área que deseja estudar. Então estou aqui para dividir um pouquinho esse conhecimento com vocês, ajudar meus alunos também, porque certamente vão entrar aqui para tirar alguma dúvida em relação à pesquisa bibliográfica para as minhas disciplinas. Então vamos lá. Bom, então esse vídeo é para você que quer fazer uma pesquisa bibliográfica e não sabe direito como fazer. Ou talvez você que saiba como fazer e tenha alguma dúvida, esteja com alguma dificuldade. Então talvez você descubra que você não estava fazendo uma pesquisa de um jeito tão certo assim. Realmente às vezes é isso que acontece. Eu sei fazer busca. Onde você busca a sua informação? Eu dou um Google. Ou então, achando que está sendo muito mais refinado, você vai lá e faz uma busca no Google Acadêmico. Para quem já viu os vídeos anteriores, sabe que eu já fiz uma crítica lá às buscas no Google Acadêmico, quando eu falei de bases de dados científicas. Então já fica a dica para quem não viu o vídeo anterior, que chama Me Ajuda, para o meu TCC. Lá eu falo sobre onde procurar evidências científicas, falo então lá de livros, de periódicos, teses, dissertações e monografias, e onde eu encontro esses periódicos científicos, os tais dos artigos científicos, nas bases de dados que reúnem esses artigos científicos. Então hoje o que eu vou ensinar muito especificamente como é que eu procuro um artigo sobre um assunto que eu quero, que me interessa, nessas bases de dados de artigos científicos, certo? Então eu vou começar dando as instruções, ou vou começar ensinando esse tema, tomando como exemplo a base de dados Cielo, que é uma base de dados bastante utilizada pelos alunos de graduação aqui no Brasil. Então, principalmente para quem não domina outros idiomas, no Cielo tem bastante artigos em língua portuguesa. Então, você consegue fazer uma busca em português, utilizando palavras-chave, termos em português, e vai encontrar também artigos nesse idioma, aqui nessa base de dados Cielo. Então, essa é a cara do Cielo, que você está vendo aqui. E eu já vou começar dizendo para vocês, então o endereço das bases de dados, de tudo que eu citar aqui, vai ficar na descrição do vídeo, certo? Então vocês não vão precisar lá procurar, nem dar um Google para isso. Os links vão ficar aqui, para quem não conhecia. E eu já vou logo de cara mostrando para vocês que quando eu abro a página do Cielo, eu vou ver isso aqui
mas eu vou precisar fazer uma busca que talvez envolva mais palavras ou mais termos do que apenas um. Então eu já vou ensinar vocês a abrir logo de cara, que tá bem pequenininho ali, escrito busca avançada. Praticamente todas as bases de dados de artigos científicos funcionam da mesma forma. Você vai ver uma tela dessa com uma busca simples, e aí o difícil é que a tentação dos estudantes ou de quem nunca fez um curso sobre esse tipo de busca é colocar lá uma frase inteira sobre o que eu quero saber. Então eu vou dar o exemplo aqui hoje de procurar tratamentos para o tabagismo. E você quer saber, você quer artigo científico sobre isso, e vai lá nessa caixinha e coloca tratamento para o tabagismo, ou tratamento psicológico para o tabagismo, aplicativos de celular para tratar tabagismo. E qual é o problema disso? O problema disso é que você não vai encontrar nada, muito provavelmente. Você pode até fazer essa experiência e colocar lá, ou você não vai encontrar nada, ou você vai encontrar muito pouca coisa. E aí, também já citei isso, geralmente o que acontece é, eu oriento os alunos a fazerem uma busca sobre um determinado assunto, eles fazem isso e voltam para mim falando, mas professora, não tem nada sobre esse tema. E aí eu fico bem desconfiada, né, também já falei disso aqui antes, como assim não tem nada, ninguém nunca pesquisou nada, não publicou nada sobre esse assunto? Então, muito provavelmente, se você não encontrou absolutamente nada que te interesse dentro daquele tema, é porque você está procurando de maneira errada, você está procurando de maneira incorreta. Então, vamos lá que eu vou começar a te ensinar como fazer uma busca um pouquinho mais interessante para encontrar aquilo que você precisa. Então, a primeira coisa não vamos digitar nada nessa caixinha de texto que tem na primeira página do Cielo ou de qualquer outra base de dados, e vamos clicar lá em busca avançada, e aí vai abrir uma outra tela para mim mais interessante, onde eu vou compor essa minha busca. Então vamos lá que eu vou mostrar para vocês como é que se faz isso. E agora você deve estar pensando, se não é para eu colocar uma frase inteira, se não é para eu colocar exatamente o que eu quero saber lá, naquela caixinha, o que é que eu escrevo nessas caixinhas da busca avançada ali no Cielo? De preferência, eu vou colocar ali descritores, que são termos, são terminologias científicas naquela área. Obviamente, eu sou formada na área da saúde, dou aula na área da saúde e na psicologia, então eu vou dar exemplos dessas duas áreas, que são as que eu uso, mas certamente devem ter mecanismos muito parecidos para outras áreas de conhecimento. Então também vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo o link para esse lugar que eu estou mostrando aqui, que é a BVS Brasil, Biblioteca Virtual em Saúde. E lá eu vou ter esta página para busca de terminologias específicas. Inclusive tem uma pequena descrição, um pequeno histórico aqui de como surgiu e para que servem essas terminologias. E eu já encontrei muita gente, principalmente em nível de pós-graduação, me surpreendeu muito, que não sabe ou que nunca usou essa base de terminologias. E aí, mais uma das coisas que eu acho super interessantes de vocês saberem para que tem palavra-chave no artigo? Né? Hoje em dia a gente está acostumado com as tais das hashtags, né, para fazer busca. Então, dá para fazer esse paralelo. As palavras-chave são as hashtags das buscas científicas. Só que, para eu saber quais são as terminologias válidas, mais usadas para aquilo que eu estou querendo procurar, o ideal é que eu venha buscar aqui nessas bases de terminologias. Como é que elas funcionam? Eu vou mostrar para vocês primeiro a dos descritores em saúde, que é um pouco mais ampla, e depois eu dou uma mostrada na de psicologia, mas o mecanismo é o mesmo. Então eu vou abrir aqui a página dos descritores em ciências da saúde, o DEX.
Aqui eu vou ter uma descrição sobre o que é, então eu recomendo que vocês entrem lá na página e deem uma lida nisso, né, para vocês conhecerem e entenderem melhor, para não precisar deixar o vídeo tão longo, ficar explicando exatamente o que é. Mas esse é o caminho das pedras, digamos assim. Então olhe lá e você vai clicar para procurar as terminologias nesse segundo tópico aqui escrito Consulta Audex. Clicando ali, você vai abrir uma página onde tem uma caixinha para você escrever alguma coisa ali. Então você vai pegar a terminologia, a palavra-chave daquilo que você quer procurar, de preferência uma palavra só, evitem termos compostos e coloque ali para ver se essa palavra é um descritor. Caso ela não seja, talvez você precise buscar por sinônimos, por palavras semelhantes, tá? Se aquela palavra ou termo que você quer procurar, você não encontrou aqui. Porque se você não encontrou aquela palavra aqui, já é um mau sinal. É um sinal que ela não é muito usada nos artigos científicos, no meio científico, e que se você usar esta palavra especificamente nas bases de dados, talvez você não encontre o que você está procurando, tá? Então, espero que você tenha entendido isso. Tem determinadas palavras que nos ajudam a encontrar exatamente aquilo que a gente está buscando. Então, eu vou dar lá o exemplo com tabagismo. Coloquei lá naquela caixinha de texto a palavra tabagismo e apareceu para mim aqui uma outra tela na qual eu vou enxergar algumas coisas. Então, pesquisa sobre o que? Tabagismo, é a palavra que eu coloquei. Foram encontrados 7 descritores semelhantes ou que incluam essa palavra tabagismo. A primeira delas, o primeiro termo, diz respeito à poluição por fumaça de tabaco. Não é exatamente isso que eu estou procurando, não é nisso que eu estou interessada. Mas o segundo termo já é um termo que parece que me interessa. Então tá aqui exatamente a palavra tabagismo e vocês vejam que interessante, tem os equivalentes em espanhol e em inglês. E isso é muito útil quando eu quero ampliar a minha busca e buscar artigos que também contenham palavras-chave ou que sejam escritos em língua inglesa ou em espanhol. Então eu tenho aqui os sinônimos e eu vou ter, além disso, toda uma descrição e outros sinônimos para aquele termo. E isso tudo nos ajuda muito a fazer a nossa busca lá nas bases de dados. Então, você vai encontrar esse tipo de informação para quaisquer termos ou descritores que você for buscar lá nessa base de descritores. Ah, mas eu quero um termo que é da psicologia, talvez não tenha ali. E realmente, para quem é da psicologia, tem termos na psicologia que eu não vou encontrar ali nessa base de ciências da saúde. Então eu vou ter que ir para uma base de terminologias mais específica da psicologia. Então, digamos que eu quero estudar teste psicológico ou avaliação psicológica. Você não vai encontrar isso na base de descritores da saúde, mas na base de descritores da psicologia você vai encontrar. Então, olhando aqui, né, mostrando para vocês um pouquinho como é essa página das terminologias ou dos descritores para a psicologia, ela é assim e vai funcionar exatamente da mesma forma que funciona para os descritores da saúde. Então agora eu já sei que eu preciso dessas palavras-chave, dessas terminologias para fazer uma boa busca. E o que eu vou fazer com essas terminologias? Então vamos lá, eu vou clicar lá então, já mostrei para vocês, na minha busca avançada no Cielo, e vai abrir essa página aqui, essa tela que eu tô mostrando aqui. E nesta página tem várias coisas. Vai, inclusive, constar aqui uma quantidade muito grande de resultados, que são os artigos todos que contém nessa base de dados. E aí eu preciso prestar atenção nessa caixinha. Tem aqui uma caixinha onde eu posso escrever alguma coisa e do lado está escrito todos os índices e também um botão aqui para busca.
E você também precisa prestar atenção que existe logo aqui abaixo adicionar outro campo. E isso é muito importante porque a gente vai usar isso com muita frequência e é para isso que a gente vem aqui para essa página de busca avançada, para eu poder incluir mais campos de busca. Em vez de colocar uma frase inteira, eu vou compor essa busca de um jeito que a base de dados entende muito melhor do que uma frase inteira. E é assim, esse é o mecanismo de praticamente todas as bases de dados científicas, tem muitas bases de dados e todas elas funcionam mais ou menos dessa mesma forma, com essa mesma lógica. Talvez se altere uma coisinha ou outra, mas a lógica é a mesma. Então eu aprendi a fazer busca em uma base de dados, eu consigo fazer busca praticamente em todas as bases de dados, porque funciona de maneira semelhante. Então eu vou lá colocar uma palavra, que é a palavra que eu pesquisei, que é a palavra tabagismo. Então coloquei lá tabagismo e coloquei buscar. Eu recomendo que você faça isso aí enquanto vê esse vídeo. Se você tem interesse em aprender, uma das melhores coisas é você ir olhando para o vídeo e já tentando fazer, né? Então, ou você vê o vídeo no celular, vai tentando fazer no computador, ou abre duas telas, uma do lado da outra, e você vai tentando, enquanto vê o vídeo, fazer aí a busca que eu tô fazendo, ver se você encontra as mesmas coisas, ver se tá dando certo. E se não estiver dando certo, se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários a dúvida, porque eu respondo, tá? E para os meus alunos podem me perguntar especificamente, mas para quem não é meu aluno e tá aí vendo esse vídeo, pode deixar pergunta nos comentários, porque eu respondo. Então, colocou lá tabagismo, eu só coloquei em caixa alta para ficar melhor, né, para melhor visualização. Ele não faz diferença, pelo menos a base de dados Cielo, a maior parte das bases não faz diferença entre letras maiúsculas e minúsculas. Então, coloquei em caixa alta só para ficar melhor de ver, e ele me retornou 2.271 resultados. Então, você olha aqui embaixo a quantidade de resultados que tem com este termo. E os artigos completos, né? Aqui no Cielo eu vou ter inclusive link para os artigos completos, mas eu posso olhar só os resumos também. Então a lista de artigos vai estar aqui do ladinho. Talvez tenha várias páginas com mais de 2.000, tem muitas páginas de resultados aqui que você vai ver aqui ao lado. Só que eu não quero saber só sobre tabagismo e eu não quero ter que olhar 2.271 artigos procurando manualmente aquilo que me interessa. Então a base de dados, ela justamente nos ajuda nesse processo. Como é que eu faço isso? Como é que eu melhoro a qualidade da minha busca? Uma das formas de melhorar a qualidade da minha busca, posso ampliar essa busca, incluindo lá o operador booleano OR, que vai ampliar essa minha busca para artigos que contenham tabagismo ou o termo transtorno por uso de tabaco. São sinônimos, são termos sinônimos, e muito provavelmente alguns artigos usem um ou outro, né? Então talvez eu colocando um termo sinônimo, um termo a mais, ele vai encontrar mais artigos daquele tema que eu estou procurando. Então, coloco ali, né, na caixinha de texto, transtorno por uso de tabaco, faça aí também você, e o operador booleano OR. E dou lá uma busca, um buscar, clico lá no buscar. E vocês vão ver que vai aumentar o número de resultados que eu tenho aqui. É claro que se você estiver fazendo isso, dependendo da época que você está fazendo, do momento que você está fazendo isso, talvez esses números se alterem, porque conforme os artigos vão sendo incluídos e talvez um ou outro vão saindo da base de dados, esses números vão se alterando ao longo do tempo. Então, preste atenção que esse vídeo está sendo gravado agora em junho de 2020. Se você está muito distante desse momento, essa é a mágica da internet, se está muito distante desse momento, talvez os resultados sejam outros, tá? Talvez o número de resultados aqui se altere,
mas eu tenho certeza que esse mecanismo não vai se alterar tão cedo, tá? Então, o mecanismo de busca permanece e eu vou colocar lá, então, esses dois termos e olha que bonitinho que ele fez, ele compôs uma busca utilizando tabagismo ou transtorno por uso de tabaco e agora eu tenho 2.285 artigos nesta minha busca, então ampliou, aumentou o número e isso é bom pra gente, porque quanto mais ampla for essa busca inicial, mais chance eu tenho de encontrar artigos específicos sobre o que eu quero, porque a partir desse momento agora eu vou filtrando. Então, eu faço uma busca mais ampla e depois eu vou adicionando filtros. Que filtros são esses? Outras palavras, como eu disse para vocês, estou interessada em tratamento para o tabagismo. Então, eu vou incluir aqui nessa busca a palavra tratamento. E aí, como é que eu faço isso? Coloco mais um adicionar outro campo e escrevo aqui na caixinha tratamento. E vou usar o operador booleano, em vez do OR, eu vou usar o AND, porque ele vai fazer essa busca por tabagismo ou transtorno de tabaco, mais tratamento. Então eu vou restringir, na verdade, a minha busca aos artigos que contenham tabagismo ou transtorno por uso de tabaco e a palavra ou termo tratamento no mesmo artigo. E o que vai acontecer quando eu clicar lá em buscar vai ser que eu vou ter um número de resultados menor. E é isso mesmo. Então, olha aqui a composição da busca, isso é a base de dados que faz sozinha, né? Então, com a ajuda dessas caixinhas de texto nas quais eu vou incluindo as coisas, ela compõe e vai buscar por esse termo completo aqui, me dando 410 resultados. Já melhorou bastante, 410 resultados de artigos para tratamento de tabagismo. Talvez eu já consiga parar por aqui e olhar esses 400 títulos de artigo para ver se eles me interessam. Eu possa começar a fazer outros filtros que vão incluir ano de publicação, que podem incluir em quais revistas, quais países, em quais idiomas. Então eu posso adicionar vários filtros a essa busca, né? E esses filtros eu não vou falar deles agora, mas eles estão aqui embaixo, você lê aqui, né? Tem essa palavra escrita ali, os filtros, então eu tenho vários mecanismos de filtragem e eles são diferentes em cada base de dados, isso diverge um pouquinho mais. Mas essa construção aqui, queria que você reparasse nessa construção, essa construção praticamente todas as bases de dados entendem da mesma forma. Então agora tem um macete que eu vou te dar. Se você quiser levar essa busca, essa mesma busca, para uma outra base de dados, você pode copiar, seleciona ali esses termos em parêntese, você seleciona tudo isso, copia e cola na outra base de dados, aí sim naquela caixa de texto maior, e ele vai fazer essa busca de maneira muito semelhante à que ele fez aqui no Cielo em outras bases de dados. E isso é muito útil se eu estou querendo fazer um levantamento ou uma revisão sistemática da literatura e quero usar exatamente os mesmos termos. E isso já me ajuda, eu não preciso fazer essa construção em cada uma das bases de dados que eu estou pesquisando. Eu posso simplesmente copiar isso aqui que eu já tenho e colar nas outras bases de dados. Aí ficam aí essas dicas de busca, de pesquisa bibliográfica para vocês que tinham dúvidas. E me contem aí, deixem comentários se vocês já sabiam fazer isso ou se vocês descobriram agora que vocês estavam fazendo errado o tempo todo. Tá? Então, fiquei muito feliz quando eu ensinei isso, minhas alunas falaram que vai melhorar, inclusive, a qualidade das buscas para outros trabalhos acadêmicos que elas têm que fazer. Então, isso me motiva e me anima bastante a ensinar essas coisas, tá? Então, eu volto em breve com o tal do vídeo sobre as ferramentas para parar de fumar. Esse vai ser o tema, então, do próximo vídeo, mas podem me deixar sugestões aí e outras coisas para próximos vídeos, certo? Um beijo, se cuidem, tchau, tchau.